Olá, hoje nós estamos aqui para mais uma aula, né? É a nossa aula de hoje. Nós vamos dar continuidade ao conteúdo de função do primeiro grau, onde a gente vai estar falando sobre o gráfico da função do primeiro grau. Como que é construído o gráfico, quais são seus elementos, como classificar o gráfico apenas olhando na função ou apenas olhando no gráfico, né? Quais são seus coeficientes lineares e angulares. Então, tudo isso a gente vai estar vendo. Eu já vou passar para vocês agora, né? A gente vai estar vendo aqui. Então, vamos lá. Vamos continuar aí. Então, a função do primeiro grau, nela tem vários tópicos e a gente vai começar agora falando sobre o gráfico, né? Nós já vimos como formar uma função, qual é a sua lei de formação, como encontrar os valores de x e de y usando a função. Então, agora nós vamos continuar com o gráfico da função, tá bom? Então, no primeiro caso, aí vamos ver o conceito. O que seria um gráfico de uma função do primeiro grau? Nós temos aí a representação gráfica da função de primeiro grau, né, é uma reta. Então, sempre, para ser o gráfico de uma função do primeiro grau, ela tem que ser uma reta, tá bom? Então, analisando a lei de formação, que é y igual a x mais b, então a gente vê a dependência que a gente tem do x e do y, né? O valor do y depende do valor do x, ok? E assim a gente pode identificar, né, os números a e b, que são coeficientes, o a chamado de coeficiente angular e o b chamado de coeficiente linear, tá? Então, nós temos aí, ó, os coeficientes da função, né? O a indica se a função é crescente ou decrescente. Então, o valor do a é crucial para você definir se o gráfico, né, se essa função é crescente ou se essa função é decrescente. E o b indica o ponto de intersecção, né, na função y, no plano cartesiano. Vamos ver aí, ó. Então, aqui eu tenho o exemplo de uma função crescente. Como que eu sei que essa função é crescente? Olha aí. Então, a função é crescente à medida que os valores de x aumentam e os valores de x de y também aumentam, certo? Então, aqui, ó, quando o meu a for positivo, tá? Na função o a for positivo, o coeficiente do x for positivo, ela é chamada de crescente. E o b é a intersecção aqui com o eixo y. Na função decrescente, olha, o a é menor que zero, certo? Então, ele é negativo. O coeficiente do x, nesse caso, é negativo. Então, note que, à medida que os valores de x aumentam, os de y diminuem. Então, olha aqui, ó, se eu for aumentando aqui, ó, pegar do negativo para o positivo, o x, ó, eu vou aumentando aqui, aumentando, o y também está aumentando. Aqui o valor de x no decrescente, ó, eu vou aumentando o valor de x, o valor de y vai, ó, diminuindo. Então, aqui nós temos que é crescente quando o valor de x aumentar e o y também aumentar, e é decrescente quando o x aumentar e o y diminuir, ok? Observando o coeficiente do x, quando o a for positivo, a função é crescente. Quando o a for negativo, a função é decrescente. Agora, nós vimos lá anteriormente, aqui, ó, e o valor de b, tá vendo aqui o valor de b? É a intersecção do gráfico no eixo y. Agora, como saber essa intersecção aqui, ó, do gráfico com o eixo x? Então, para saber essa intersecção do gráfico com o eixo x, a gente encontra a raiz ou o zero da função. O que seria essa raiz ou zero da função? Olha aí, para determinar a raiz ou zero de uma função do primeiro grau, é preciso considerar y igual a zero, certo? Então, quando o y é zero, eu vou ter o gráfico em cima do eixo x, certo? Quando a gente viu lá em coordenadas, quando o valor de y é zero, eu marco o ponto exatamente em cima do eixo x, certo? Então, nesse caso também, a gente vai fazer dessa forma. A gente vai substituir o valor do y por zero na função e encontrar o valor do x, onde esse gráfico vai intersectar o eixo x. Vamos resolver aqui, ó, de duas funções, tá? Olha, então, primeiro aí, a primeira função, y igual a 2x mais 4, certo? Como que eu encontro a raiz dessa função? Então, primeiro eu vou colocar y igual a 0.
Então, eu vou ter que 2x mais 4 é igual a 0. Ok? No lugar do y, note que aqui no lugar do y, ó, eu coloquei quem? O 0. Continuando o cálculo, nós vamos ter, ó, 2x é igual. O 4 está positivo, ele passa para o outro lado, menos 4, 0 menos 4. Então, aqui eu vou passar o 2 dividindo, eu vou ter menos 4 dividido por 2, x vai ser igual a menos 2. Então, nesse caso, o gráfico, né, dessa função, ele vai cortar o eixo x em cima do menos 2, olha aqui, e vai cortar o eixo y em cima do 4, tá bom? Lembrando que esse gráfico aqui, ele é de uma função crescente, e note que o a é igual a 2 positivo. Então, ele é função crescente. Vamos resolver essa outra, ó. Y igual a menos 2x mais 10. De cara, nós já vemos que ela é função decrescente, né? Nós temos aqui, ó, menos 2. O coeficiente do x é negativo, então ela é decrescente. Então, igualando o y a 0, nós vamos ter o seguinte aí, ó. Menos 2x mais 10 igual a 0. Se eu tenho menos 2x mais 10 igual a 0, eu vou passar o 10 para o outro lado, eu vou ter menos 2x igual a menos 10. O menos 2, nós temos um lado negativo, né? Então, eu tenho que multiplicar por menos 1 e resolver o restante. Multiplicando por menos 1, eu vou ter 2x igual a 10. Então, x é igual a 10 dividido por 2, x é igual a 5. A raiz da função é onde o gráfico intersecta o eixo x, certo? Então, essa raiz da função é onde o gráfico intersecta o eixo x, ok? Construção do gráfico da função. Como que eu vou construir esse gráfico? Então, o primeiro passo para construir o gráfico é entender o plano cartesiano, certo? Sempre no plano cartesiano, a primeira coordenada é o x, a segunda coordenada é o y. Então, eu tenho que entender isso aí, tá? Então, para a gente marcar os valores no lugar certo, ok? Então, nós sempre vamos ter as coordenadas, duas coordenadas, uma para o x, outra para o y, tá bom? Então, eu preciso entender o plano cartesiano, caso você tenha ficado com dúvida, retorne ao vídeo anterior, que tem a explicação certinha lá sobre o plano cartesiano e como marcar esses pontos, tá bom? Então, vamos dar continuidade. O x é chamado de domínio, tá? E o y é chamado de imagem da função, ou seja, os valores correspondentes àqueles x, certo? Então, primeiro eu vou marcar o x no plano, depois eu vou marcar o y. Vamos lá. Vamos pegar essa função aqui, ó. Função x mais 2. De cara, nós temos que ela é crescente, né? Porque o x aqui é positivo, ok? Então, vamos colocar alguns valores para x. Esses valores, pessoal, pode ser aleatório, tá? Eu coloquei na sequência aqui para a gente ter uma ideia de onde o gráfico vai. Coloquei 2 valores negativos, o 0, e 2 valores positivos. Substituindo aqui, ó, menos 2 no lugar do x, eu vou ter menos 2 mais 2 é igual a 0. Substituindo menos 1, menos 1 mais 2 é igual a 1. Substituindo aqui o 0, eu vou ter o 0 mais 2 é igual a 2. 1 mais 2 é igual a 3. E o 2 mais 2 que é igual a 4. Ok? Então, esses são os valores das coordenadas que nós vamos marcar sobre o plano cartesiano. Marcar e formar o gráfico. Olha aqui. Ó, para o menos 2, deu quanto? 0. Então, eu marco aqui, né? Para o menos 1, deu 1. Então, vem marcando aqui. Para o 0, foi 2. Então, eu venho marcando aqui. Para o 1, foi 3. Então, tá aqui. Para o 2, foi 4. Então, tá aqui. Terminou de marcar os pontos, eu vou apenas traçar a reta, certo? Pessoal, é muito importante para que você consiga marcar essa reta, o seu plano cartesiano tem que estar proporcional. Mesma quantidade de centímetros que você usar para fazer a linha da horizontal, você vai usar para fazer a linha da vertical, ok? Então, isso aí é crucial na hora de você fazer o seu gráfico. Se não tiver proporcional, possivelmente você não conseguirá que esses valores cheguem a uma reta,
tá? E nem com a inclinação devida, ok? Vamos fazer um exemplo agora de função decrescente. Olha aí, a função decrescente é essa aqui, ó, menos 2x mais 3, tá aqui a função, vamos lá. Se eu substituir o menos 2 aqui, ó, menos 2 vezes menos 2 dá 4, mais 3, 7. Se eu substituir o menos 2 vezes menos 1 dá 2, mais 3, 5. Se eu substituir o zero, menos 2 vezes 0, 0, mais 3, 3. 1 vezes menos 2 dá menos 2, mais 3 dá 1. 2 vezes menos 2 dá menos 4, mais 3 dá menos 1. Então, o nosso gráfico vai ficar assim, ó. Quando eu vou, tá vendo? Eu vou aumentando aqui, ele vai diminuindo aqui, ó. Do menos 2 aqui, deu aonde? No 7. O menos 1 deu onde? No 5. O 0 deu onde? No 3. O 1 no 1. E o menos 2 no menos 1. Então, ó, traçou aqui a reta, chegou ao final do seu gráfico. A construção do seu gráfico está completa. Então, detalhe importante, sempre faça o plano cartesiano com a quantidade de centímetros igual para cada intervalo, seja para horizontal, seja para vertical. Se você usar a linha do caderno para fazer os da vertical e não usar a quantidade certa na horizontal, o seu gráfico não vai ficar proporcional, você possivelmente não vai conseguir ter o resultado final apropriado, tá? Então, é isso aí, né? Agora nós vamos praticar, vamos fazer um exercício, né? Então, nós temos aí, ó, o exercício sobre o gráfico da função do primeiro grau. Então, eu aguardo vocês na próxima aula e até lá.